Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco. Eu me chamo Moscoso, sou psicanalista da Monet, página que eu criei junto com a Kelly Almeida. Gustavo, tudo bem? Como vai? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. No seu horário que você vai nos acompanhar, estamos aqui com mais um episódio do nosso Cinema e Psicanálise. E sobre o que vamos falar hoje, Gustavo? Hoje vamos falar sobre Psicose de Alfred Hitchcock, num episódio bastante especial. Especial não só pelo diretor, mas também pelo seu convidado, né? Quem você trouxe, Gustavo? Exatamente. Tenho a honra de ter aqui hoje o professor, psicanalista da Lalang, do Instituto ESP de Londrina, Ferdinando Zapparoli. Olá, professor, bem-vindo ao nosso podcast Cinema e Olá, Psicanálise. opa, bom. Olá, Gustavo, olá, Lucas, prazer estar com vocês, para debater esse filme que, no meu ponto de vista, foi aí um divisor de águas na entrada da psicanálise no cinema, junto com outros aí, Psicose, quando se fala em psicanálise, se assiste Psicose. Exatamente. Vai começar pelo nome, né? O nome já lembra e já associa muita coisa aí no imaginário das pessoas. Muito bem-vindo, obrigado por ter recebido nosso convite e aceito o nosso convite de maneira tão pronta. É um prazer tê-lo aqui. Nesse novo formato, quem está acompanhando a gente pelo YouTube está nos vendo agora, a primeira vez que a gente tem esse formato, né? Nesse bem especial de fim de ano, nesse projeto que nós iniciamos em janeiro com a Tabacaria e já passamos por 5 filmes aí diversos, né? Falamos sobre Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe, falamos sobre Beleza Americana, falamos sobre A Voz Suprema do Silêncio Blues, dos Inocentes. Os Silêncios Inocentes, no nosso episódio passado, linkando agora então com Psicose e com o projeto aí de fazer uma trilogia, fechando aí com Taxi Driver, mas a gente deixa as coisas fluírem, né? Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou, né? O nosso projeto aí que começou de maneira bem sem muita pretensão. Temos excelentes retornos, né? Temos muitos comentários, tanto no YouTube, no meu canal, no canal da Monet. E é um prazer contar com vocês. E em 2021 estaremos aí firmes e fortes. Você disse sem muita pretensão, mas estamos cada vez mais pretensiosos. Não é? Alfred Hitchcock. Se isso não for muita pretensão, eu realmente não sei o que é. 1960, Psicose, um dos maiores filmes de todos os tempos, espectadores chocados. Uhum. A história do nosso Isso. Então, história se eu puder pegar o gancho da pretensão, da falta de pretensão das coisas, eu posso ligar isso com Psicose, né? Psicose é um filme filmado em 59, lançado em 60, que foi feito totalmente sem pretensão nenhuma. Hitchcock estava saindo aí do Intriga Internacional quando ele recebeu uma cópia da sua esposa, da Alma, do livro do Robert Bloch. Comprei esse livro aqui, vamos ler esse livro aqui. Ele estava procurando já o seu próximo projeto, ele leu, né, e disse assim, já tenho o meu projeto. Esse projeto é nada mais, nada menos que um dos melhores filmes da carreira dele. Aí ele já tinha feito Um Corpo que Cai, já tinha feito Janela Discreta, já tinha feito Ladrão de Casaca. Então saiu Psicose, um filme com orçamento baixo, não é um filme que você pensa assim, nossa, milhões de dólares. Foi feito com a mesma equipe da sua série de TV, que ele tinha uma série de TV, então aquela imagem do Hitchcock, ela vem muito da televisão, né? Aquele Boa Noite clássico dele, e essa coisa pelo assassinato, pelo mistério. Então ele fez umas coisas sem pretensão, vamos dizer assim, mas com uma visão enorme. Então ele comprou todos os livros da época, ele comprou os direitos do Robert Bloch por uma quantia irrisória. Então, assim, ninguém vai saber o que acontece em Psicose.
Então ele inaugurou também uma tendência até hoje, né? Até no lançamento de Psicose, as pessoas entravam no cinema em qualquer momento, né? Então não tinha igual a gente tem hoje, né? A gente compra o ingresso, senta lá bonitinho, depois sai, depois entra outra. Isso não tinha. Você entrava, pegava o filme, se você tivesse pegado o filme pela metade, você podia começar outra sessão e tinha essa rotatividade. Uma das estratégias de marketing de Psicose, e eu depois explico porquê, era essa. Ele falava que nem a Rainha da Inglaterra entrava no cinema depois do início da exibição. E há uma razão para isso, que é a virada da história, que vai ser o nosso assunto aqui, para entrarmos justamente na psicose. Né, o que é? O que acontece em Psicose? O que há 61 anos as pessoas falam sobre isso? Aí para eu dizer, aí eu vou ter que dar o nosso spoiler alert. Vou colocar aqui campainhas tocando para nós entrarmos na conversa. Quem não assistiu Psicose, dá uma paradinha aqui. Vai lá no streaming de uma rede de cinema famosa, né? Tá lá, assiste o Psicose, volta aqui e escuta a nossa conversa. Para que eu não faça o que Hitchcock não queria que fosse feito, que eu não estrague o seu prazer. Tendo dito isso, eu vou introduzir a história e aí a gente entra na psicose em si. Né? Nós temos a história que começa com um ângulo de câmera muito interessante. Ele tem tensão desde o começo. Então o Hitchcock ele tinha isso, ele colocava o espectador como cúmplice da trama desde o começo. Então você tem um take de câmera muito famoso, como aparece a cidade, aí vai lentamente entrando pela janela e você vê uma moça. Essa moça é a Marion Crane. Ela é uma secretária, interpretada pela Janet Leigh, cheia de moral, cheia de vamos dizer até, para usar a frase feita, moral e bons costumes, né? Mas nem tanto, porque ela está num hotel com seu amante, né? E ele a provoca a fazer alguma coisa errada, né? A fugir com ele, alguma coisa assim. Então ela vai para o escritório, com isso na cabeça, né? Instigada pelo amante, né? E numa transação ela rouba um dinheiro para mostrar para ele que ela poderia fazer alguma coisa errada. E ela rouba um dinheiro de um cliente lá, que era para colocar no cofre, e foge com esse dinheiro. Cheia de culpa, a culpa bate nela na estrada, né? Então começa a chover, então ela vai de encontro a esse amante. E no meio do caminho tem uma tempestade, são 40 minutos de um prólogo, que também é cheio de coisas interessantes para a gente debater. Então a culpa bate nela, ela começa a ouvir as vozes do que o patrão dela falaria para ela, né? Então, e uma cena muito interessante que o Hitchcock coloca lá, quando o policial bate, que ela dorme no carro, o policial bate para pegar os documentos e tal, ela já acha que ela vai ser presa, né? O Hitchcock tinha medo de policial, a filha dele conta isso no documentário, então todo filme dele tem essa fobia dele com a polícia. E ela vai parar então no Bates Motel. Né? Carregada de culpa, ela vai parar no Bates Motel, então ela resolve que ela vai devolver o dinheiro. Né? E nisso ela já tinha gasto uma quantia. E ela se envolve, então, conhece o Norman Bates, que é o recepcionista do motel, né, o dono, que a recebe muito elegantemente, muito sedutoramente. Né? E aí acontece o plot, né, a mudança que a gente espera. O filme não é sobre ela. Né? Ela pega, faz a conta do que ela tem que devolver, ela rasga, né, a nota, já que ninguém quer saber. É a primeira vez na história do cinema que se vê, olha como é que é interessante, um vaso sanitário em cena, porque isso não era permitido. Né? Não vai saber por quê, né? E acontece a famosa cena do chuveiro, onde há um assassinato. E o filme não é sobre ela. Então nós temos assim, o filme não é sobre Marion Crane. Na verdade, o filme é sobre Norman Bates.
que é o gerente do hotel, do motel, perdão, e tem uma relação turbulenta com a mãe, e aí vão investigar o assassinato da Marion. E a história basicamente é essa. Né? Temos aí uma figura que é considerado o segundo maior vilão do cinema. O primeiro é o Hannibal Lecter, do qual falamos no episódio passado. E no mais, a história é essa. Sem me alongar muito. Eu acho que é um bom momento para a gente fazer uma pequena parada e falar dessa ambiência junto com a Mary. Ela, assim como o Bates, é totalmente ambivalente. Ao mesmo tempo que ele é gentil, ele parece ser maldoso quando ele é gentil, quando ele é gentil ele parece ser maldoso. É muito difícil saber quem são esses personagens. A Mary tinha acabado de ser assediada no trabalho, e eu acho que isso também desperta nela uma sede de vingança e provar que é capaz, não só para o amante, mas também para o assediador. E ao mesmo tempo com aquelas vozes, sabe, aquelas vozes de vai acontecer, você fez isso, você não é isso, você não é aquilo. E parece que quanto mais ela foge, mais as vozes a perseguem. Existem coisas que parecem que não saem da cabeça das pessoas que dominam. Aí já Eu acho, inclusive... Opa, posso falar? Por favor, não. Eu ia dizer que eu acho que a gente pode entrar já no que seria a psicose, propriamente dita, e passar a palavra para vocês. Inclusive, eu acho que é o enredo do filme, e Hitchcock foi muito feliz em colocar esse início do filme, que a princípio nós começamos ali mesmo, né? Voltando a falar, estamos com spoiler aí. Quem não acreditou na gente vai assistir o filme, porque vai se arrepender se não assistir, né? Então é importantíssimo isso. Mas ele vai contando o enredo, e o enredo parece que vai ser sobre, né, esse primeiro momento. E ali há um corte, e daí começa um outro momento sobre o gerente do hotel. Mas o que é importante é que ele vai mostrando o que é o conceito da psicose. Na psicose, né, para a psicanálise, a gente se cola uma imagem. Então ela comete um crime, e o crime se torna alguma coisa tão complicada para ela, tão fora dos padrões daquilo que ela aceitava, ou sei lá, de alguma forma essa culpa, mas isso não é tão fundamental, porque se isso fosse para uma pessoa que não fosse psicótica, tudo bem, ela ia meio que se resolver, ia achar que se fugisse, alguma coisa. Agora, como está na psicose, como é uma psicótica, que é o que o filme tenta nos apresentar, aquela imagem cola. Então, a partir daquele momento, todo mundo sabe que ela cometeu o crime. Onde ela vai, as pessoas imaginam que ela cometeu o crime. Ela chega no lugar, ela acha que as pessoas sabem. Ela está no hotel, a polícia chega, as pessoas cumprimentam. Isso daí é essa voz, né, essa coisa da alucinação que a gente chama, que é extremamente perigosa, né, em alguns momentos, porque elas fazem assim um link muito interessante de um trabalho que nos motiva a nos sentirmos perseguidos, nos sentirmos com medo, nos sentirmos angustiados. São cuidados que, por exemplo, a gente tem na clínica psicanalítica. A clínica psicanalítica, apesar de poderia ser uma coisa extremamente segura para a gente, ter uma câmera filmando, né, para evitar problemas com assédio, com acusações, ou qualquer coisa desse sentido. Mas nós não temos, por trabalhar com duas coisas. Primeiro, com a ética da psicanálise. Segundo, que um psicótico não daria conta disso. Ele olhar a câmera e falar, eu sabia, até aqui estão me observando, até aqui estão cuidando de mim. E quando Lacan fala, não recuemos em relação à psicose, é exatamente isso. Vamos escutar esse sujeito que está querendo nos mostrar. Tá vendo? Olha o perigo que você está correndo. Olha aquilo. Ó, estão vendo você. Tem um chip implantado em você. Tem uma série de coisas que são, assim, extremamente importantes a serem entendidas aí. Até aproveito aqui para fazer um desafio aos nossos colegas, e em algum momento podemos nos encontrar de novo, para falar sobre o filme Uma Mente Brilhante do John Nash, que é exatamente o estado psicótico, assim, pleno, né?
E aproveitando para dar um spoiler que aparece muito no YouTube, então não preciso me preocupar tanto com esse spoiler, que ele é muito famoso, né, mas é um spoiler do filme. Ele, num determinado momento, as pessoas chegam para pedir autógrafo para ele, ele olha para o amigo do lado e fala assim: você está vendo essas pessoas aí? O amigo fala: tô sim, por quê? Fala: então tá bom, tá aqui o caderninho, ele autografa, etc. Mas olha bem o que é a estrutura psicótica. Ele começa a andar e continua vendo os amigos imaginários que ele sempre viu, né, pelo estado de psicose. Lucas, quer falar alguma coisa aí? Sim, eu achei ótimo o que você disse, e o que eu acho que exemplifica muito bem é aquele momento que ela vai comprar o carro. Não quero ver isso, não quero ver como é que ele é, só quero pegar, tá aqui o dinheiro. Ele fala: olha, você não quer nem sentar, não quer nem ver se é esse modelo mesmo? Não precisa. Você tá achando que estou roubando? Tá achando que estou fazendo algo de errado? Eu não fiz nada de errado, não. E nisso eu não fiz nada de errado, não, você está dizendo que acabou de fazer algo de errado. O que Freud chamou com muita sabedoria de denegação. Né? Você nega o que você acabou de fazer. Você está se entregando. É como quando uma pessoa vai a uma consulta e fala assim: não olhe para cá, olhe para o que você quiser, mas não olhe isso, tá bom? Porque não tem nada de errado aqui. A próxima pergunta que você vai fazer: o que há aqui? O que você não quer que eu olhe para cá, né? É. E ela aqui está resolvido, viu? Deixa eu só fazer um comentário dessa situação do carro. Ela tá tão cheia de culpa de mostrar que ela não fez nada errado que ela esquece justamente a mala com o dinheiro. Então o dinheiro não era problema para ela. A mala com o dinheiro no outro carro. Ela já vai saindo, o cara chama ela. Hey, volta aqui e tal. Ela já fica assim, pronto, agora me pegaram, né? Toma suas coisas. Aí você vê o alívio. Você vê o alívio. Só que ao mesmo tempo que ela... Desculpa, ao mesmo tempo que ela tá desesperada e ela tá fugindo, e o que vai acontecer? Ela abre um sutil sorriso. Quem está sentindo um enorme prazer. Então, ao mesmo tempo que ela está sendo muito culpada, ao mesmo tempo que ela é açoitada pela culpa, ela sente prazer nessa situação. E é difícil sair de algo que me causa dor e prazer ao mesmo tempo. É muito difícil. O filme é brilhante. Eu acho que é um estado bem interessante, né, da psicose, que é uma relação muito pessoal com uma imagem, com alguma coisa que a persegue, mas também uma relação pessoal consigo mesmo, né? É aquelas sensações do tipo assim: nossa, ó, tá vendo? É verdade isso. Ele tá me entregando uma suspeita assim, delírios que o filme permite, né? A liberdade poética que o filme permite. Ele está me entregando essa mala porque ele sabe que eu roubei, mas ele tem medo que eu seja uma assassina, ou que eu seja uma ladra, e que eu vou dar problema para ele. Ela se cola nessa imagem de tal maneira que tudo passa a rodar em termos daquela imagem, daquela mala que foi roubada, e tudo ali fica em função disso. A psicose, ela se transforma num sofrimento psíquico justamente porque a sua vida passa a rodar inteira, passa a girar inteira em cima de uma imagem, de alguma coisa que você não consegue se libertar, porque tudo faz alusão àquilo. Né? É mais ou menos, é quase um delírio do tipo: Lucas me lembra o fabricante da mala, então Lucas sabe que eu roubei a mala e pronto. Sabe, as lógicas são assim. Não há falta de inteligência na psicose. Há uma inteligência toda moldada a uma imagem. Né? Isso é um problema muito sério. Isso é resolvido em clínica. E perigosíssimo, porque numa dessas, alguém acaba matando. Né? Ele estava aqui para me perseguir. Aí você vai ver, a pessoa nem conhecia a outra, estava indo para o funcionário. Assim, isso é perigoso. E é um assunto bem difícil de ser abordado, né, Lucas? Mas que eu acho que é importantíssimo. A gente fala em psicose, muitas vezes a gente chama atenção assim na clínica e na vida. Né? Olha, a pessoa está passando perto de um surto, está alguma coisa estranha, ela está medicalizada, ela está sendo tratada, mas tem alguma coisa muito estranha, ela está falando muito sozinha, ela está tendo umas atitudes muito intempestivas. Vamos ficar atento, porque o suicídio, nesses casos, ele é muito não seja pelo sofrimento daquelas vozes o tempo inteiro falando, seja para aliviar essa dor,
seja porque não tem a menor noção do que está acontecendo, porque, como o Lucas acabou de falar, tudo vira em função disso. Então, uma pessoa que está chegando, ele já fala, pronto, descobriu e eu não tenho mais o que fazer, a melhor coisa a fazer é sair daqui, acabar com tudo isso. Né? Então, a importantíssima, a importância de não se minimizar o sofrimento de qualquer pessoa que seja, de não se minimizar a dor, de não esquecer essas coisas fundamentais e importantes que fazem parte desse trabalho. Gustavo? Eu tô aqui. Mas A Lucas voltou. tô pensando aqui. No caso dela, antes da gente passar pro Norman, mas isso aí não seria provocado pela culpa que ela sente? Porque me parece um pouquinho que ela fica um pouquinho, eu vou fazer, não vou fazer, o marido, o namorado lá instiga, ela rouba o dinheiro, aí isso tudo começa depois da culpa. Então, ela seria uma psicótica ou foi o acontecimento? É isso que eu fico me perguntando nesses 40 Eu acho que, então, eu acho que a culpa foi isso aqui, mas isso estava nela. A relação que ela tem com o namorado também é uma relação ambivalente. A relação que ela tem no trabalho, porque eu sou isso certinho, vou fazer diferente. Então, eu acho que, obrigado por falar isso, é fundamental você falar isso. Pessoas têm características, têm estruturas, porém, existem pressões sociais que a gente não aguenta, que a gente não é capaz de aguentar. Enquanto estávamos falando, eu estava pensando em falar uma coisa. O nosso sorriso, a nossa cara de empolgação, é porque a gente está falando de um dos maiores filmes de todos os tempos. Então, nós três estamos empolgados falando sobre um filme magnífico. Mas a doença não, mas o adoecimento mental traz um enorme sofrimento. Nossa, o sorriso não tem nenhuma relação com o adoecimento, tem a ver com o filme. E eu acho que pessoas que estão vivendo o dilema dela estão na padaria, estão no mercado, estão no parque, estão na escola, estão na universidade, e elas precisam ser ajudadas. E acredito que não só a empatia, mas não só acolhimento, mas também não estigmatizar as pessoas colabora muito. E a maior dificuldade de saúde mental é a sociedade. Quando alguém grita e fala, porque aquele ali toma remédio controlado. E isso faz com que uma pessoa que tem toda a chance do mundo de ser feliz não seja por preconceito. Inclusive, Gustavo, provavelmente o roubo, não a culpa, mas o próprio roubo, pode ter desencadeado o processo psicótico. Como a psicose é uma estrutura, do ponto de vista da psicanálise, ela sempre esteve ali. Em algum momento ela vai se desencadear. A gente comentou aqui nos bastidores, e convido todos a verem, até tem no YouTube, o caso de Schreber, que foi um homem que viveu 42 anos com muita tranquilidade, chegou a presidente de um tribunal de justiça e, de repente, uma atitude que eu convoco as pessoas a assistirem desencadeou o processo psicótico. Então, a psicose estava ali. A partir do momento que ela se apodera de uma imagem, de uma mala, de uma coisa que dá poder a ela, para ela poder se relacionar com outra pessoa, desencadeia esse processo de sou culpada, todo mundo está sabendo, todo mundo está vendo, essa mala está aqui, eu tenho que devolver essa mala, mas eu não consigo, porque a hora que eu for devolver, vão falar que eu fui culpada, eu vou ser presa. Esse processo da culpa já estava ali. Talvez ela viveu a vida inteira bem, o que é uma coisa fundamental e importante também de se estar atento. A psicose, ela não é assim, tá o tempo inteiro ali. De repente, ela surge. De repente, acontece alguma coisa que desencadeia o aparecimento dos sintomas da psicose. Que muitas vezes a gente fica lá, trabalhando, sofrendo psiquicamente, mas fica ali tentando se segurar para, como o Lucas falou, dar conta da sociedade que nos exige. Sejam normais, sejam padrõezinhos, sejam desse jeito, sejam daquele jeito. Isso é uma coisa extremamente importante a ser vista. E é interessante que aí vamos chegar onde
a mudança do filme, né? Ela já tem essa... Olha como o Hitchcock é genial. Ele já vinha tratando a psicose desde o começo do filme, só que ele queria que a gente acreditasse que fosse depois de 40 minutos, que fosse o ápice, né? E ela encontra o final dela aí no chuveiro, na famosa cena do chuveiro. Só o making of daquela cena daria um podcast inteiro, né? Aquela cena também já está tão presente até no imaginário das pessoas que tem certos detalhes e certas nuances que a gente acaba perdendo. Então toda vez que se vê aquela cena, se tem uma percepção diferente. Mesmo porque da época que foi feita, você tem que olhar tudo isso, né? Não podia mostrar nudez, então tem toda uma preparação para isso. A faca que não encosta nela em momento nenhum. O corte, vamos prestar atenção no corte, né? O corte da faca, o corte da cena e o corte da estrutura da narrativa. Então eu acho que é Mas muito há que simbólico ali. mas há que se dizer que Freud, há que se dizer que Alfred Hitchcock não contou que essa cena iria acontecer. A Sim. pessoa estava tomando banho, ela não fazia nem ideia. Exato, né? Então, exato. E é ali que dá o corte da narrativa toda. Por isso que o filme, o símbolo é a faca. Quando sem saber por que tem aquela faca ali, né? Todo filme de Hitchcock tem um cadáver, mas... E aí a gente tem contato com a figura do Norman Bates. Eu acho incrível, gente. Prestem atenção, quem não viu, quem já viu, vê novamente. A estrutura toda da cena do chuveiro. Desde o momento onde ela entra para tomar o banho, ela joga a prova do crime dela no vaso, dá a descarga, entra para tomar o banho e encontra o destino dela, né? Então é uma cena muito bem feita. Acho que nem... Bom, há que se citar que o Psicose teve um remake de 98 do Gus Van Sant, mas ele não conta muito, né? Tentaram reproduzir a cena e não deu certo, né? Até o som da faca, o Hitchcock era tão perfeccionista que tinha melões assim no estúdio, então ele furava os melões, ele mesmo. Esse aqui vai dar esse barulho, esse aqui vai dar esse aqui vai dar esse. É Hitchcock. E é silencioso. Depois daquele estridente da música, que é a única, não tem mais barulho nenhum, você escuta a água escorrendo pelo ralo, o olho dela sem vida. É interessante até, quem tiver interesse em ver os making-offs, eu gosto muito de mídia física, por causa disso, sempre falo isso aqui nos podcasts. Os making-offs tem essa edição aqui, hoje eu posso mostrar que nós estamos com a imagem. Tem essa edição aqui que tem em DVD, ela tem um making-off incrível, quase do tamanho do filme, mas que esses detalhes de bastidores são bem esmiuçados, né? Então é bem interessante de ver, né? E aí... O Gus, perdão. O Gus Van Sant é o grande diretor de Gênio Indomável, mas fazer um remake de Hitchcock é demais até para ele, né? Ele até mesmo disse que foi uma experiência que não deu certo, né? Com a Anne Hatch, ele mesmo assumiu que ele queria ver se dava para refazer um filme quadro a quadro, igualzinho, mas sem o Hitchcock ele chegou a essa conclusão, né? Sem o criador não tem criatura, então não adianta. Mesmo porque, como a gente falou, né, o Hitchcock ele tinha um detalhe importante. O terror dele era um terror real. Era um terror que pode... Não é igual A Volta dos Mortos-Vivos, lá, zumbis andando pela cidade, não sei o quê. Não, é uma coisa que pode acontecer comigo, com você, tá? Com qualquer um. A gente pode... Deus nos ajude que a gente nunca esteja tomando um banho e que aconteça uma situação dessa. Mas é uma coisa real. E ele não é um terror, eu não chamo de terror, apesar de que o Psicose está classificado como um filme de terror, mas o Hitchcock em si é um suspense psicológico mesmo. Ele vai construindo as narrativas dele, não só no Psicose, mas se você pegar aí Um Corpo que Cai, é assim. Se você pegar o Incrível Festim Diabólico, que tem um corpo lá no baú e as pessoas comem em cima e fazem a festa, você sabe que tem um corpo ali. E você fica com, vai descobrir, vai descobrir, vai isso, vai aquilo. É esse suspense psicológico, é a marca do Hitchcock que eu acho que ninguém fez, acho que ninguém vai fazer. Você citou o Ferdinando da Serra Elétrica, essas coisas, né? Hoje em dia é tudo muito gráfico, né? O cinema é muito gráfico. Você pega esses filmes aí, Rambos, depois dessa época, do 1980 pra cá, ficou pior, né? Esses terrores de hoje, eles são bem gráficos. Isso perde um pouco a graça, né?
Isso perde o que ele mesmo falava. Por que Hitchcock? Por que Psicose foi um sucesso? Por causa dessa cumplicidade com a plateia que ele criou. Né? Ele criou essa cumplicidade. E aí nós vamos ter a primeira vez a figura da Mother. A mãe está entrando em cena. Aí nós vamos mudar tudo. Esse filme não é mais sobre aquelas pessoas que estávamos começando a conhecer e a gostar. Mudamos tudo, temos outros personagens e vamos entrar aí no Norman Bates. O que vocês têm a dizer aí sobre a mãe, sobre o Norman Bates? Lembrando novamente, gente, se vocês não assistiram o filme, estão até aqui com a gente, dá uma paradinha agora, por favor. Eu já lembrei, o Ferdinando já lembrou, o Lucas já lembrou, mas eu vou reforçar isso aqui. Não tem responsabilidade se estragar o seu prazer. Já, de certa forma, até esse momento já está com um spoiler muito grande, mas daqui para frente, por sua conta e risco. O que vocês me dizem de Norman Bates, da Mother? Vamos melhorar a coisa aqui. Pode falar, Lucas. Bom, a primeira coisa, eu acho que o filme do Hitchcock que mais se aproxima do terror é Os Pássaros. E em Psicose tem sempre uma referência a pássaros, o que faz você desconfiar que vai ter um problema bem grande daqui a pouco, e o problema às vezes está no olhar. É muito comum uma pessoa que está à procura clínica, analítica, ela ligar e falar mais ou menos o seguinte: quero falar sobre mim, não quero falar sobre meu pai, não quero falar sobre minha mãe, quero falar sobre o que aconteceu hoje no trabalho, o que aconteceu com minha esposa, o meu marido, assim. Mas o Norman Bates não seria quem ele é se não fosse a mãe dele. Esse amor e ódio pela mãe o tempo todo, a gente já alertou várias vezes, essa mãe que já estava, eu digo alertou quanto a spoiler, essa mãe que já estava falecida, tá na cabeça dele de um jeito que ele tomou café da manhã ontem com ela. Ao mesmo tempo que ele a ama, que ele a venera, tanto que ele fala para Crane: você tá querendo que eu bote a minha mãezinha numa instituição. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele tem essa veneração, ela também é uma mulher terrível, que caça ele, que não permite que ele tenha acesso ao mundo. O que é que você está fazendo aqui com essa garota? Você sabe que eu não quero essas mulheres aqui em minha casa, enquanto ele só está no jantar e no hotel. Então, essa relação com ela confusa, ele venera e a odeia ao mesmo tempo. Ele a venera e a odeia, muito sobre a formação da personalidade dele, a formação de quem é esse homem. Então, não só Norman Bates, mas serve para qualquer pessoa do mundo, saudável ou não, a mãe é fundamental. Tanto a mãe presente quanto a mãe ausente. A mãe sempre é fundamental. Então, é basicamente o que eu acho. Ferdinando? Inclusive, estejamos preparados, Lucas, para isso que vamos falar. Mas estejamos preparados. Mas, de fato, né, a mãe, e veja bem, vou usar a metáfora materna, né, lacaniana, se você quiser. A mãe é toda aquela que incorpora o papel do amor. É a mãe, a tia, a cuidadora da creche, a avó, o próprio pai, não sei lá, né, independente de qualquer coisa. Mas é extremamente importante que nós compreendamos o seguinte: quando um sujeito é colocado ao mundo, esse sujeito ele depende do outro para se constituir. Então, numa psicose, onde se agarra, onde se te prende a uma imagem que é lá da primeira fase, né, do momento da criança, que é na passagem do Édipo, tanto faz, no caminho da psicanálise que você quiser surgir, mas sempre é fundamental entender isso. O adulto, esse responsável, é aquele que vai colocar essa criança na linguagem, colocar essa criança na vida, fazer essa criança compreender o mundo. Em alguns momentos, castrar essa criança para que ela saiba que ela pode querer tudo, mas nem sempre vai ter tudo,
que ela tem que estar presente na vida, que ela tem que explicar algumas coisas, que ela tem que permitir que outros, né, num casal, chegue, se está a mãe, o pai chega para ficar um pouquinho com a criança, a mãe consiga se desprender dessa criança, ir para outro lugar, e o pai trabalhar ali com essa criança, ou a avó, ou a tia, ou seja lá quem for. É importante fazer essa criança navegar em diversos lugares, ter esses caminhos diferentes, saber lutar com a ideia de que a mãe está um pouco distante, mas daqui a pouco a mãe volta. Tudo isso vai fazendo parte da constituição psíquica da pessoa, e nós não sabemos se ela vai ou não evitar a psicose. Não é isso que estamos querendo dizer aqui. Mas estamos querendo dizer da responsabilidade do adulto, porque nós acabamos nos confundindo achando que um sujeito forma-se por si só. E não. Um sujeito forma-se a partir da sua relação com o outro. E é exatamente isso que aconteceu com o Bates. Né? Ele está ali. Absurdo. Então, só existia uma pessoa, só existia essa mãe. E essa relação com essa mãe é tão grande que a imagem dela se cola a ele. A ponto de, né, volta a dizer, daqui a pouco o Gustavo e o Lucas vão falar, não assistiu? Vai assistir. Você vai se arrepender se continuar nos assistindo aqui sem ter assistido o filme. Né? Tanto que eu acho que o Gustavo falou uma coisa fundamental, o Lucas também. Primeiro, o Psicose é enquadrado como terror, mas se fosse nos dias de hoje, ele seria enquadrado como alguma coisa psicológica, como foi lá o filme da bailarina Cisne Negro, né, por exemplo, e tantos outros filmes que tem essa pegada psicológica, essa tensão. É um filme que você não relaxa, é um filme que você não fica, não é um filme que você fica comendo pipoca, tomando guaraná, você fica bem assim, tentando compreender o que está rolando. Inclusive, a sacada do Hitchcock é fenomenal, né? E o que aconteceu depois, né? Nessa transição, nessa divisão do filme? E aí? E o passado? E as outras pessoas que estavam lá? Como é que ficou? O que deu? A imaginação, o que se dá de conta disso? Hitchcock tinha essas sacadas inteligentíssimas. E isso que a gente acabou de falar aqui é muito importante, porque o enredo do filme mostra a fundamental importância de uma mãe ser, ao mesmo tempo, extremamente, volto a dizer, mãe é mãe, pai, tio, tia, avó, todo aquele que está dedicando amor àquela criança. Ah, quer dizer que essa criança pode ser cuidada por qualquer pessoa? Gente, está dando amor? Está fazendo função materna. Pronto, acabou. Não tem esse negócio de sexo, de situação financeira, de religiosidade ou qualquer coisa assim. Não existe a família ideal. Existe a família que dá amor. Essa é a família ideal. Aquela família que dá amor. E amor também é castrar. Também é dizer, não, você não vai ter o brinquedinho agora, não, você não vai ter a bonequinha agora, não, você não vai ter o carrinho agora, não vai dar para comprar, espera um pouquinho. Mas, voltando, é muito importante que se compreenda que uma mãe está presente na vida da criança, mas também se afasta, para que a criança tenha que dar conta de buscar no outro que estiver ali por perto dela a solução dos problemas dela, da fome, da vontade de comer, do passeio, da diversão. Isso é o que constitui uma criança e o que leva a criança, na melhor das hipóteses, né, para a neurose. Mas, pelo menos, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue ser alguém que, mais ou menos, vai conseguir dar conta dos seus sofrimentos. Lembrando que a psicanálise, a clínica, o trabalho, a saúde mental não é uma coisa que é de fracos, de pessoas que sofrem, de pessoas que não dão conta da vida. A psicanálise lida com o sofrimento. Quando uma pessoa sofre, ela precisa de algum auxílio. O auxílio pode estar numa clínica. Por isso é importante nunca minimizar o sofrimento. Não mandar lavar a louça, ir para uma igreja, fazer um esporte, pegar um tanque de roupa. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de sofrimento, que é o que esse menino desse filme, esse gerente desse filme tinha. Sofrimento psíquico. Fala aí, Lucas. Fala aí, Gustavo. A questão deixa eu falar aqui rapidinho, a questão da mãe, né? Que aí eu vou ter que contar o que acontece no filme. A cena da explicação do que acontece com o Norman Bates, né? Nós vamos descobrir que ele matou a mãe, né? Ele matou a mãe e o amante.
Isso também é mostrado depois. O Psicose tem uma série prequela, né, que foi feita agora com a Vera Farmiga e o Freddie Highmore, que é o mesmo do Good Doctor. Eu acho aquele menino fantástico, aquele ator fantástico. Ele matou a mãe porque ela tinha um relacionamento com um rapaz, né, na série é um rapaz, mas fala que é um homem, mas um homem mais jovem, se não me engano. E a partir daí que ele incorporou a mãe. O que me faz pensar o seguinte, a questão da castração. Então ele não aceitava, ainda tem esse preceito, né, que o psicótico ele não aceita a castração, ele rejeita a castração antes mesmo dela acontecer. Aí, no caso do Norman, né, vamos falar aqui, a gente não tem como falar de outro ponto. Por isso que ele incorpora o jeito da mãe falar, isso que ele faz tanto no filme como na série. A série eu vou deixar indicado aqui também, quem quiser se aprofundar. A série é muito boa para mostrar isso, né, o relacionamento dele com a mãe viva. Então no final descobrimos que a mãe está morta, e a mãe está morta há muito tempo. O que vocês têm a dizer sobre isso, da questão da castração, do que ele fez, porque ele matou a mãe. E depois ele tirou o corpo da mãe do cemitério, né, e fica convivendo com ela como se ela estivesse em casa. Existe um impedimento que é doloroso, mas que é fundamental, como o professor falou, para que a gente se torne quem a gente vai realmente se torne alguém. Eu digo, não sou mais só o filho dela, o filho dele. Eu sou uma pessoa. Eu sei que eu não tenho tudo que eu quero, eu sei que eu não tenho quando eu quero, como eu quero. E realmente, havendo a ausência dessa castração, é muito difícil, talvez impossível, alguém se tornar uma pessoa. Quando eu digo uma pessoa, eu digo um ser com singularidade, particularidade, e que não um ser que não é totalmente dependente de outra pessoa, um ser que tem uma vida paralela à da mãe. E ele, ao mesmo tempo que ele estava muito feliz de ver aquela senhorita bonita no hotel dele, jantando com ele, ele não consegue conversar com ela sem pensar na mãe. O que é fundamental, se ele tem, se essa moça despertou um interesse amoroso nele, ele precisa conversar com ela. Ele não pode pensar o tempo todo, o que será que minha mãe? Vê que ele até faz a voz da mãe. O que você está fazendo com essa moça? Que isso? Que pouca vergonha! Ele é incapaz de conversar com aquela moça. Então, é fundamental a criança perceber que ela não é onipotente, digamos assim. A castração ela é imprescindível para a vida. Eu acho, inclusive, fazendo voz a isso que o Lucas falou, a castração, muitas vezes, é importante trabalhar a castração no sentido de fazer com que a criança compreenda que não ter aquilo naquele momento, no futuro ela terá. E muitas vezes, quando não se lida com a castração, é o seguinte: se você não estiver mais na minha vida, eu não vou conseguir mais. Então, para não te perder, eu vou lá, né, no caso, normalmente, eu vou lá e te mato. Eu te matei você, matei o seu amante, mas agora eu te trago de volta, porque a partir de agora eu sei que nunca mais você vai sair daqui. Quando a gente fala em depressão, por exemplo, pós-parto, que tem que estar muito atento a isso, nem sempre, a gente tem muita maneira de colocar assim, a depressão pós-parto é porque a mãe não quer a criança. Não, nem sempre é isso. Às vezes a depressão pós-parto é que a mãe está desesperada de ver que a criança saiu de dentro dela e que agora ela não consegue mais proteger, que ela não consegue mais dar carinho, que ela não consegue mais dar afeto, que ela não consegue mais estar com o controle daquela criança. Por isso que é importante castrar e colocando na linguagem. Isso aqui, por exemplo, é uma linguagem.
né? Eu adoro Game of Thrones. Aí eu falei, eu não posso estar lá, eu não posso participar do jogo. Eu vou lá e compro uma tacinha que me lembra. Por quê? Porque eu queria comprar a taça do Game of Thrones mesmo. Mas minhas condições financeiras não permitiam na época. Eu fui numa loja aqui e comprei uma coisa que mais ou menos me recordava disso. Por quê? Porque eu sou castrado, eu tenho que compreender que eu não posso ter aquilo, mas posso ter alguma coisa semelhante a isso e tá bom. O sofrimento vai existir, mas eu vou dar conta do sofrimento. Por isso que é fundamental esse trabalho. Ninguém está dizendo que o sofrimento de uma criança é causado pela mãe, é causado pelo pai. Não, o sofrimento de uma criança é causado por uma série de fatores. Mas os pais devem estar atentos a essa criança, assim como os psicanalistas, os professores e tantos outros, para compreender o que está sendo constituído ali. Volto a dizer, ele está aí, ó, viveu a vida dele, se transformou, tem lá um hotel, está trabalhando, etc. Mas vive num sofrimento absurdo. Carrega consigo diversas imagens horríveis da morte, de estar no cadáver, de querer que a mãe esteja. E quando ele imita a voz da mãe para o psicótico, ele não está imitando a voz da mãe no imaginário do tipo, eu vou te dar. Não, ele está imitando a voz da mãe porque ele acredita que a mãe esteja falando por ele. Uhum. É muito maior do que qualquer outra coisa. Sim. E no final a personalidade que domina é a mãe, né? Porque quando o psiquiatra vai lá conversar com ele, né? Ele fala, você conversou com o Norman? Não, conversei com a mãe. Né? Então, e aquela cena final mostra assim, a outra genialidade do Hitchcock, que é o Anthony Perkins, né? Só o close no Anthony Perkins e a mãe falando na cabeça dele, né? Então não vou matar essa mosca aqui, eu vou mostrar para eles que eu sou boa, né? Então a mãe ficou incorporada nele, dá a entender, a gente sabe pelas continuações, mas bom, fechando aí no Psicose mesmo, que ele ficou na instituição, né? Mostrando até o lado humano da coisa, né? Porque eu acho muito representativo quando o policial vai levar o cobertor para ele, né? Então assim, ele tá com muito frio, posso levar um cobertor? Aí eles falam assim, pode? Então assim, tá humanizando aquilo ali porque ele tá doente. Essa humanização de quem sofre, eu acho que isso é mostrado no filme também. Não só demonizar, ele não demoniza ali uma pessoa que está com esse sofrimento psíquico. Então, eu acho que isso fica bem claro no final do filme. E tem uma fusão muito interessante a quem perceber, que o Hitchcock colocou e o editor colocou. Quando vai aparecendo close, dá para ver a caveira, a mãe, né? O esqueleto. Uma cena muito rápida antes de aparecer o fim. Aí que é isso que você falou, Fernando. O que acontece depois fica pela nossa imaginação, mas o carro subindo do pântano ali dá a entender que, para nossa satisfação como telespectador, racharam o corpo da moça, né? Satisfez a irmã que está procurando a moça e tudo, o que não é o ponto central, né? É bem interessante que isso, eu acho que isso fica demarcado no filme, a humanização de quem sofre, porque ele está sofrendo. Né? Isso em 1960, vamos falar que nós estamos falando de 1959, 1960, onde tem todo esse movimento que a gente sabe, né, de tratamento de quem sofre, né, de sofrimento mental. Né? Essa sutileza que você acabou de falar, né, do carro ser tirado, etc., de como o Hitchcock, bom, né, brincamos aqui, ninguém analisou ele, é um chute, é uma brincadeira, é uma paródia, né? Mas se existe alguém que seja obsessivo, que represente o obsessivo, Hitchcock estava ali, né? Com a plaquinha falando assim, eu. Porque era tudo com muita perfeição, com muito pensamento, essa sutileza. Quer dizer, cabe a você imaginar o que está acontecendo com aquele carro, cabe a você observar a caveira, cabe a você entender, né? Cabe a você estar atento ao meu filme. Até por isso que Hitchcock inaugura isso que você falou, e em todos os filmes dele, né? Preste atenção do começo ao fim, né? E fique atento, fique ali no filme. Né? Hitchcock falou assim, numa determinação, eu não lembro, no documentário em que ele falou assim, que a pessoa falou,
os seus filmes eles são muito complicados. Ele falou assim, não, meus filmes não são complicados, meus filmes são para estarem atentos e de olho, porque é isso que eu faço arte. Né? Então ele trabalhava isso, né? Eu não consigo deixar de me fascinar por um homem que, em 1960, como se for, 1959, inaugura uma série de coisas, inclusive desafios, né, de mostrar as cenas que até então não seriam mostradas, de criar, né, ele cuidadoso com os detalhes, né, foi transformado nesses documentários, quando vocês forem assistir, gente, Hitchcock muitas vezes foi transformado assim num homem louco, que fazia com que os seus atores ficassem todos exacerbados de raiva, etc. Mas a verdade é que ele queria a perfeição e pagava por ela. Só que ele estava ali para fazer os seus filmes. O que nós estamos falando aqui de Psicose, um tema que é até hoje muito complicado, em 1959, filmado por alguém que nunca trabalhou com psicanálise ou psicologia. Né? Ele trabalhou como artista e diretor. Né? Ele era um homem que pensava à frente do seu tempo. Talvez um Freud moderno. Lucas? Eu acho incrível na obra dele, porque se você pegar 30 anos antes, ele já estava usando conceitos que são muito semelhantes. Quando fala coração, ele descreve uma análise de sonhos. Ele bota o Luiz Buñuel para filmar esse sonho. O Buñuel é surrealista. Então, o Hitchcock, ele realmente ele tem uma carreira de 50 anos, mais ou menos, em que a psicanálise está sempre presente. Está sempre presente o que está na mente das pessoas, o que faz as pessoas terem medo, o que faz as pessoas se sentirem aliviadas. E como é que você tira a angústia? Personagens que às vezes precisam só falar, sabe? Como o filme excepcional que você citou, eu adoro esse filme, O Festim Diabólico. O cadáver está ali, volta, vão descobrir que eu matei. Tá bom, eu matei, mas para com isso. Parem de falar disso, eu matei. Acabou minha tortura. Caralho. Sabe que tem uma referência ao Festim Diabólico na gagueira do Norman Bates. Que ele está conversando com o policial, ele gagueja. Se você parar para olhar no Festim Diabólico, quando o James Stewart está conversando com um dos rapazes lá, aí ele faz a mesma coisa. Aí tava assim, não se sabe se isso foi proposital ou não. Em se tratando de Hitchcock, nada é proposital. Nada, penso. Nada é proposital, não minto. Nada é acidental, perdão, alto ato falho aqui. Nada é acidental. Com certeza foi um propósito. O pássaro que você citou, o fato do Norman Bates ser taxidermista, acho que isso tudo tem a ver, né? E o Hitchcock tem uma coisa interessante, vamos falar disso aqui rapidinho, não dá pra gente alongar. Ele sempre aparecia nos seus filmes, né? Isso é uma característica, e quando a gente vai ver os filmes do Hitchcock, a gente está assim, onde que ele vai aparecer, né? Todos. E no Psicose, ele fez questão de aparecer logo no começo. Então, para você não... É o camaleão, né? Ele falava que era o camelo dele, né? No comecinho do filme, exatamente isso que o Ferdinando falou. Você tem que prestar atenção. Meus filmes são feitos para você prestar atenção. Mas hoje em dia, onde tudo distrai a gente, você tem que assistir Psicose, de preferência numa tela grande, numa sala escura, como qualquer filme de Hitchcock. Eu vou recomendar Um Corpo que Cai, que é um dos meus favoritos e desbancou o Cidadão Kane como o melhor filme americano. Um Corpo que Cai é, para mim, essencial. Eu vou recomendar A Janela Indiscreta, posso falar vários aqui, o Psicose, pela genialidade de Hitchcock. Pode falar. Janela Indiscreta, eu acho que era uma sacada que de novo, Freud, o Hitchcock já estava tendo do celular, né? Com certeza. Você vê exato, é a questão do voyeurismo, né? O prazer que se tem em vigiar o outro que está aí no dia de hoje, né?
E quando acontece alguma coisa ali numa janela indiscreta, a gente sabe que é um crime, mas não sabe quem foi, a gente acha que foi, a gente fica brincando ali de gato e rato, né? Posso recomendar um filme do Hitchcock? Realmente é um filme que as pessoas falam menos. É o único filme do Hitchcock que ganhou o Oscar, o Rebecca. As pessoas provavelmente lá na Netflix vão estar um Rebecca que não é o Rebecca. Eu não estou falando esse Rebecca. Estou falando um Rebecca bem mais antigo. Por que eu acho esse filme fundamental? Porque uma das coisas que as pessoas mais fazem hoje, nessa época de Instagram, aquilo ali, fantástica, aquilo ali é incrível, aquilo ali sabe tudo, aquele ali, eu sou pequenininho. Eu acho que o Rebeca, no fundo, é sobre isso. No fundo, existe uma mulher que é inesquecível na vida desse homem. E eu sou uma mulher que não tem nome. Então, eu acho ela não tem nome, Ela não tem nome. Ela se casa com um homem que é o viúvo da Rebeca. E o tempo todo ela escuta: Rebeca é linda, Rebeca lava bem melhor. Ah, Rebeca, que elegância de Rebeca, Rebeca é espetacular. E ela fica o tempo todo: Rebeca é isso, Rebeca aquilo, Rebeca isso, Rebeca aquilo. E eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu acho que é uma das coisas que mais aflige as pessoas hoje em um período de Instagram, que é um período que ninguém tem olheira, todo mundo é muito bonito, fala muito bem e muito bem sucedido financeiramente. Então eu acho que o Rebeca é um filme fundamental. Você cita bem, cuidado aí, gente, que o Rebecca do Netflix é totalmente diferente, né? Fora que nós temos aí um caso famoso, já que você citou o Rebecca, né? Como eu cito premiações, é o primeiro e único filme do Hitchcock a ganhar o Oscar de melhor filme, né? E tem uma história de plágio aí da Dolph, né? Da autora, e uma história bem interessante. É um grande filme, também daria um podcast, daria pra gente discutir essa questão do outro aí, a gente vai pensando, né? Já, né? Daria pra gente pensar o grande outro, o que quer que seja, nessa linha, já com uma mente brilhante, a gente vai tendo as ideias, né? Eu recomendaria um que eu gosto muito também, para encerrar minha fala, O Homem que Sabia Demais. O Hitchcock ele fez duas versões. Ele não ficou satisfeito com a primeira. E tem uma cena no Homem que Sabia Demais que dura uma média de 30 minutos da Orquestra Sinfônica lá no Opera Hall, no Royal Albert Hall de Londres. Aquela cena é incrível, onde vai acontecer um assassinato, você sabe o que vai acontecer, você sabe como vai acontecer. Isso mostra a cumplicidade que o Hitchcock faz da gente. Ele usa a gente. A gente é parte do filme dele. Porque você fica na tensão psicológica. Como acontece com Psicose, desde o começo, você pegar a trilha sonora do Bernard Herrmann, né, que é famoso, eu toquei no começo aí, né, vocês escutaram um pouco aí no começo, e ver que tudo encaixa. Hitchcock tem os filmes dele, tudo se encaixa. Nada é acidental. Assistam prestando atenção. Assistam várias vezes. Você nunca assiste um filme de Hitchcock do mesmo jeito. Nunca. Essa experiência é interessante. Imaginando? Torcendo para que as pessoas tenham assistido antes de assistir esse podcast. Né? Com certeza. Bom, avisadas elas foram, né? Penso eu que avisadas elas foram. Eu acho que até, como o Gustavo falou, o remaker do Hitchcock fica legal, mas fica totalmente previsível, fica totalmente, né? Você já sabia o que ia rolar. Então vale a pena realmente. Também já aproveito para fazer aqui os agradecimentos ao Luke e ao Gustavo por esse excelente convite, por falar sobre esse filme maravilhoso, por poder falar sobre a psicanálise, né, para poder compartilhar isso, essa parte da minha vida que eu amo tanto, que eu me identifico demais, e já me deixando aqui à disposição, me colocando à disposição, quase que me convidando para quando vocês quiserem de novo, estarei aqui com vocês rapidamente. A gente tem o costume, Lucas, de assumir alguns compromissos gravados, né? A gente fala, tá gravado, a gente não tem como fugir. Então já fica aí para Uma Mente Brilhante, do John Nash, né? Eu acho que a gente tem pelo menos 3 compromissos gravados. Não esquecemos de vocês, tá, gente? Uma Mente Brilhante, Taxi Driver. E Rebeca, eu vou colocar um quarto aí, porque eu coloquei o Rebeca. Fernando, super bem-vindo.
sabe? Foi um prazer, assim. A gente, se deixar, faz um podcast que é quase do tamanho do filme, né? Se deixar. Deixa eu só fazer uma parte aqui, Lucas. Como eu sempre coloco algumas pinceladas de premiação, né, que é um pouquinho a área que eu gosto, o Psicose foi indicada a 4 Oscars, né? A melhor atriz coadjuvante para Janet Leigh, né, que é a famosa Marion Crane. Aí, engraçado é que as pessoas perdem para filmes que hoje em dia não são muito famosos, né? Ela perdeu pela Shirley Jones, um filme que chama Entre Deus e o Pecado, que é um filme muito bom também, que deu o Oscar pro Burt Lancaster. Esse filme perdeu o Oscar, o Hitchcock perdeu o Oscar de direção esse ano, aliás, ele nunca ganhou, depois ele ganhou um Oscar honorário pela carreira, para o Billy Wilder, em outro filme também, mas aí eu não vou assumir mais compromisso, que é Se Meu Apartamento Falasse, que é muito cheio de psicanálise também, tem muita coisa legal para discutir ali. Então o Hitchcock perdeu para o Billy Wilder. E nós tivemos também indicação para melhor fotografia, que antigamente era colorido e preto e branco, mas perdeu, ou seja, Psicose não tem nenhum Oscar, né? Perdeu para Filhos e Amantes. E melhor direção de arte. Hoje tem nome, a academia muda isso de nome todo dia, acho que agora chama melhor design de produção, alguma coisa assim. Que perdeu também para o Se Meu Apartamento Falasse, né? Teve 3 continuações, como eu falei, mas todas elas dispensáveis. Todas elas com Anthony Perkins, porque ele ficou tão com o estigma do Norman Bates que ele não conseguiu mais fazer outras coisas. Ele tem filmes excelentes. O Processo, né, do Orson Welles, ele ficou com o estigma do Norman Bates, ele não conseguiu. Então ele mesmo fez, depois da morte do Hitchcock, ele fez essas 4 continuações aí, mas que são dispensáveis. Deixa só o Psicose meu original mesmo, a série a série Bates Motel ali no meio. E é isso. Desculpa, só para situar algumas pessoas, Billy Wilder foi um diretor alemão radicado nos Estados Unidos, genial, ele fez o Apartamento Falasse, Farrapo, é um dos maiores. Ele fez um filme espetacular com a Mary Monroe, Quanto Mais Quente Melhor, talvez a comédia mais engraçada de todos os tempos. E ele também escrevia o filme dele, é um gênio. Eu só fiz esse pequeno comentário, porque Hitchcock foi grandioso, aí dá a entender, quando a gente está falando que, poxa, mas ele acabou perdendo, que absurdo. Billy Wilder foi magnífico também. Aí foi até um prêmio justo. Exatamente. E no Quanto Mais Quente Melhor tem aquela famosa frase, Crepúsculo dos Deuses é uma maravilha da arte. No Quanto Mais Quente Melhor tem a famosa frase, ninguém é perfeito. Viu como... Billy Wilder é um dos meus favoritos também. Então quando eu falo assim, ganhou, mas foi justo, porque Se Meu Apartamento Falasse aí, com a Shirley MacLaine e o Jack Lemmon, são... Bom, ali não tinha como, né? Meio estranho. Quando perde uma coisa que a gente acha absurda, a gente até debate, né? A academia é louca, a academia fez isso, a academia fez aquilo. Mas nesse caso a gente tinha uma safra boa, né? Eu só falei porque o professor Gustavo, que está lançando agora um livro, certamente sabe, mas muita gente não conhece o Billy Wilder. Só parabéns pelo livro, Gustavo, parabéns obrigado. pela entrada na psicanálise, faço votos pela carreira de psicanalista seja brilhante. Obrigado por mencionar o livro aí, tá para sair agora no final do ano, talvez início do ano que vem, né? São 4 textos dramatúrgicos que eu escrevi um tempo atrás, né? Tem muita gente perguntando se foi por causa da pandemia que você escreveu. Não, isso aí estava na gaveta, resolveu ver a luz do dia agora, né? Vamos ver a aceitação. Já grava aí que quero estar no lançamento, hein? Manda o livro para que eu possa ler e vou participar do lançamento. Sabe que eu sou do ESC, lá eu sou o lançador de livros oficial. Com certeza, Ferdinand, já está convidado, juntamente com todo mundo aí, a gente fazer uma live, fazer alguma coisa. Não ia citá-lo aqui não, o Lucas pegou no finalzinho, né, dos 45 do segundo tempo. Importante citá-lo. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ferdinando, pelo Obrigado, Gustavo, professor Ferdinando.
Só para localizá-lo, gente, nós estamos falando boa noite aqui, apesar de não ser um costume se falar esse podcast, mas acho importantíssimo para vocês verem a paixão do Lucas e do Gustavo, tanto por esse podcast quanto pelo próprio cinema. É sábado à noite, 7h30, 19h30 de um sábado à noite. Estamos aqui trabalhando justamente porque somos fascinados por esse tipo de trabalho e eu, particularmente, fiquei mais encantado ainda. Prazer em conhecê-lo, Lucas. Não tinha te conhecido ainda, muito bom conhecê-lo. Prazer também, professor Ferdinando, foi um enorme prazer. Eu acho que o número de pessoas que são loucas por cinema está ficando tão restrito que é sempre uma maravilha conversar sobre filmes da década de 60, 50, 40, com gente que o olho brilha, sabe? Foi realmente um viu? Obrigado, parabéns novamente pelo vídeo. Obrigado. Muito obrigado por ter nos ouvido até agora. Até a próxima. Obrigado, Fernando. Até. Tchau. Tchau.